Então, só para fechar esse assunto aqui que nós estamos conversando, sobre estética, na prótese total, a gente sempre vai trabalhar a escolha, a seleção dos dentes, a montagem dos dentes lá no plano de orientação, depois que você passar pela etapa de ajuste do plano, a gente sempre vai pensar em montar de acordo com dois aspectos. Primeiro aspecto, o biotipo do paciente, se ele é um biotipo mais atlético, se ele é um biotipo mais magro, ou se ele é um biotipo mais gordo, tá? E trabalhar também a estética da face, formato do rosto. Se os rostos são triangulares, ovais ou quadrados, até retangulares e quadrados, tá? Então, quando for selecionar os dentes, isso o professor Berval vai falar para vocês lá na aula de montagem de dentes, a gente sempre vai pensar em montar, em trazer essa estética de acordo com esses dois aspectos relacionados a biotipo e aspecto facial. Quanto ao biotipo, nós temos aí três tipos de biotipo. Nós temos o paciente que é aquele magro, né? O rosto já está um pouco mais triangular, né? Então, se você olhar esse biotipo, você pode escolher um dente que seja um pouco mais triangular para esse tipo de paciente. A gente tem esse paciente mais atlético, né? Que tem esse rosto um pouco mais arredondado, formato mais oval, tá? E a gente tem o paciente mais gordinho, que geralmente tem um rosto mais quadradão, né? Um pouco mais, às vezes até um pouco mais redondo e quadrado, tá? A forma de rosto que a gente tem disponível e quando a gente vai trabalhar a estética, a gente tem que levar em consideração isso. Sempre nós temos formato de rostos ovoides, triangulares e quadrados. Do ponto de vista estético, os dentes mais difíceis de trabalhar são os dentes triangulares. Por quê? Porque eles criam black space, espaços entre eles muito grandes e pode, sim, criar relação gengival muito alta em relação a eles, principalmente formação de papila. Então, quando eu trabalho formato de rosto triangular, sempre eu tenho que levar em consideração esse aspecto mais difícil de trabalhar a seleção de cor estética. Tá bom? O que mais? Olha aqui, ó. Então, a gente fala, o rosto oval, os dentes vão ser ovais. Nos rostos triangulares, dentes triangulares, como consequência disso, eu vou ter uma papila interdental mais alta, e como consequência disso, vai ser mais difícil trabalhar a estética desse dente, tá? Na boca do meu paciente. E dentes mais quadrados, tá? Para rostos mais quadrados. Tudo bem? Ainda dentro desse perfil de biotipo, o biotipo, o perfil do paciente, posicionamento da postura da cabeça do paciente e pelas dinâmicas de lábio. Também a gente pode selecionar dentes de acordo com a altura do lábio, né? Os lábios podem ser esse tubérculo do lábio, que é essa região mais proeminente do lábio aqui, ele pode ser do estilo arqueado, do estilo reto. O que eu vou levar em consideração para escolher o tipo de arqueamento que o meu lábio tem? Geralmente eu vou usar como referência a comissura labial. Então, essa comissura labial de um lado ao outro, ela é plana. Então, eu vou olhar a posição do meu lábio superior para a seleção de dentes de acordo com a relação que ela tem com a comissura labial. Eu acho que eu tenho uma imagem. Professor, esse é o plano de oclusão? Nós já estamos começando a entrar nele. Nós vamos entrar no ajuste desse plano agora mesmo, tá? Eu só estou explicando um pouquinho desse fator estético, o que a estética influencia na seleção e no ajuste desse plano de orientação. Vocês vão fazer os ajustes e depois vão fazer a montagem desse plano no articulador, tá bom? Então, eu tenho, para os pacientes desdentados totais, quem perde dente, geralmente a tendência desse paciente é projetar a mandíbula para frente, e o formato do rosto fica um formato mais convexo do que o paciente que tem um perfil normal, do que um paciente que tem um perfil côncavo. Côncavo, sem dente, convexo, com classe 2 de Engel, né? Então, tem a proeminência da mandíbula para frente. Quem perde os dentes geralmente joga a mandíbula para frente e o rosto fica um pouco mais côncavo, tá? E os pacientes com perfil de rosto
normais. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar, de ajustar o seu plano de orientação. Porque esse plano não vai ser colocado na boca dele reto. Ele vai ser colocado com a inclinação maxilomandibular que permite. Geralmente, essa inclinação maxilomandibular para o arco superior é em torno de 75 graus. Então, eu não ajusto o meu plano de orientação, eu não subo a minha cera lá na chapa de prova, eu não vou subir ela plana, paralela ao cruzal do meu dente. Eu vou subir ela um pouquinho inclinada, geralmente o superior inclina um pouquinho obliquamente, em torno de 45 graus, a inclinação, que é realmente a relação da maxila, da inclinação dos dentes, em relação ao plano oclusal. Tá? Então, eu tenho que trabalhar o ajuste do meu plano de cera superior, geralmente com inclinações corretas, para que eu possa articular os meus dentes de forma correta. Lembrando que o arco dental, ele tem uma sobreposição do arco da maxila sobre a mandíbula. E por isso a maxila é um pouco mais inclinada vestibularmente ou anteriormente do que a mandíbula. Tá bom? Num paciente que tem um perfil ósseo desse porte e perdeu todos os dentes, o que vai acontecer com a prótese dele? Tem que compensar a perda. Então, eu vou ter que projetar a prótese um pouco para frente. Geralmente, eu vou ajustar o meu paciente, o meu plano de orientação para a montagem dos dentes de acordo com o que ele tem de rebordo residual remanescente. Se ele perdeu o volume labial, tem que ganhar volume labial com cera ou, às vezes, até mesmo engrossando a chapa de prova. Tá? Se ele tem um volume a mais, eu tenho que pensar em trabalhar sempre uma chapa de prova um pouquinho mais fina, senão vai dar problema de dobramento do lábio, como vocês estão vendo aqui. Ó. A maxila é tão proeminente que quando eu colocar a prótese, vai sobrepor sobre o osso residual, o lábio dobra. E o paciente fica bicudo e não consegue fechar a boca. Tá? Então, na hora de ajustar, olha aqui para você ver, o paciente sem dente. Quando eu posicionei a prótese total nesse paciente, eu tenho aqui um volume de lábio restabelecido, portanto, que ele perdeu aqui. Ó. Eu tenho que compensar isso na hora de ajustar o meu plano de orientação. Então, não simplesmente ajustar a altura da dimensão vertical. Eu tenho que ajustar a altura da dimensão vertical no lugar certo e tenho que ajustar o volume vestíbulo lingual certo. Como se não bastasse, eu ainda tenho que ajustar o volume vestíbulo dental também na posição correta, que a gente chama de corredor bucal. Então, o ajuste do plano de cera superior, eu tenho que pensar, levar em consideração sexo, raça, idade. Por quê? Porque eu sei que mulheres vai expor mais, mulheres mais jovens vai expor mais ainda, e em pacientes de raça asiática, geralmente expõe menos, em homens expõe menos. Então, tem que levar em consideração ajustes plano, eu tenho que levar em consideração isso. Tenho que levar em consideração também quanto ele perdeu de rebordo residual para ele ser restabelecido com o plano de cera, tá? E o quanto ele perdeu tanto no sentido antero-posterior quanto no sentido lateral, o que a gente chama aqui de corredor bucal, tá? Lembrar de escolher o dente para o seu paciente, escolher a forma do dente, sempre levando em consideração o formato do rosto. Tá? Eu mesmo, quando o paciente perdeu os dentes todos, além do formato do rosto, eu ainda peço para ele fotos antigas, para eu poder olhar nas fotos que ele tem antigas, como era a conformidade dos dentes dele, para eu poder escolher uma melhor condição dental para ele, que seja bem igual ao que ele perdeu. Tá? Aqui, ó, o volume do meu plano de orientação superior tem que ser igual ao volume de tecido e dentes que o paciente perdeu quando ele tinha dentes. Então, eu tenho que fazer a coisa ficar igual. Então, isso serve tanto para aumento de volume em cera, no plano de cera, quanto para aumento de espessura de área chapeável, principalmente em regiões de orbicular do lábio. Tá? É onde que murcha mais e é onde aparece mais o defeito. Tá? Então, eu vou individualizar, geralmente, os 6 dentes anteriores, primeiro, de canino a canino. Tá? A montagem vai começar sempre por 6 dentes anteriores. Monto os anteriores superiores primeiro.
Depois eu vou fazer a montagem dos anteriores e inferiores, corrigindo linha média, corrigindo linha de sorriso, o grau de exposição que o dente mostra com os pacientes em sorriso, né? E o posicionamento do canino. Qual a influência da relação maxilomandibular na vida social dos portadores de prótese total toda, né? Se eu não tenho uma relação maxilomandibular estabelecida de forma equilibrada, eu vou continuar tendo desequilíbrio estético, desequilíbrio funcional e, como consequência disso, afetar diversos fatores psíquicos, sociais e estéticos do meu paciente. Então, sim, a relação maxilomandibular, o restabelecimento dessa relação maxilomandibular é extremamente importante, porque através do restabelecimento você vai fazer o seu paciente, entre aspas, voltar a uma situação de normalidade estética funcional o máximo possível, tá? Dentro do que foi proposto para ele, que era fazer uma prótese total. Tudo bem? Aqui, começa por onde, se eu não tenho referência nenhuma? Eu posso olhar a face e eu posso restabelecer pelos terços da face. Por quê? Porque eu sei que o paciente simétrico, esteticamente simétrico, ele tem os terços da face iguais. Como assim, Paulo? Sim, eu tenho o terço superior da face que vai da onde? Da linha da sobrancelha até a linha do meu cabelo. Tem uma altura. Eu tenho um terço médio da face que vai da linha da sobrancelha até a base do nariz. E eu tenho um terço da face inferior que vai da base do nariz até a base do queixo. Essas distâncias de terços são simétricas, são iguais. Então, quando eu não tenho referência nenhuma e quero restabelecer um plano de orientação de acordo com o começo, quero começar um ajuste de um plano de orientação, eu meço a dimensão vertical, mas também vou medir os terços faciais para que sejam simétricos. Do mesmo jeito, um lado direito, um lado esquerdo. Também tem que ser estético, simétrico. A simetria não significa necessariamente beleza, mas a simetria te dá um parâmetro para você começar a ajustar a sua prótese e fazer as coisas começarem a funcionar. Senão você começa um plano de orientação, ajustar um plano, e de repente você não tem referência nenhuma para poder fazer essa montagem de dentes de acordo com o que precisa, né? O paciente que perdeu a relação maxilomandibular, nós já falamos sobre isso, né? Perdeu a relação maxilomandibular, perdeu a altura de terço inferior da face, fica mais fácil eu restabelecer quando eu sei as outras alturas. Então, eu vou trabalhar sempre o tanto que perdeu para o tanto que sobrou dos terços que são estáticos, terço médio e terço superior. E também posso levar em consideração a dimensão vertical de oclusão, que te ajuda também a restabelecer de forma adequada esse perfil vertical do seu paciente. Tá? E olha para vocês verem como sulcos de expressão faciais também entregam essa relação maxilomandibular encurtada do terço inferior da face. Se você olhar essa imagem aqui, ó, olha como essa paciente está com a linha milioide, né? Essa linha do bigode chinês, né? Muito mais proeminente quando ela não usa a prótese do que quando ela colocou a prótese, né? Então, aqui o sulco nasolabial desse lado, ele está bem mais raso aqui do que aqui sem prótese. Restabelecer o volume do lábio, restabelecer o volume da sua prótese é extremamente importante para você restabelecer a estética desse paciente, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. E como é que faz para fazer esses planos de orientação? Sim, agora passando para a parte técnica. Como é que executa isso, Paulo? Simples, simples, simples. Nós vamos fazer uma chapa de prova de acrílico autopolimerizável, como vocês fizeram a modelo individual, exatamente como vocês fizeram a modelo individual, só que nesse percurso eu não quero mais alívio nos modelos de trabalho. Como assim, Paulo? Você vai fazer uma modelo individual sem cabo, com uma espessura levemente menor do que a modelo individual, que tem entre média 2 a 3 milímetros de espessura. Essa chapa de prova, ela tem que ser mais leve, ela tem que ser mais confortável, ela não pode se deformar na boca do paciente, então ela vai ter uma espessura de mais ou menos entre 1,5 e 1,5 de espessura de resina acrílica. Você não vai fazer alívio nas áreas nobres nesse momento. Por quê? Porque já foi feito sobre o modelo. Então, você não precisa aliviar mais. Agora, o que eu quero?
uma chapa o mais encostada possível nos tecidos, para que eu possa ter essa retenção funcionando o mais efetivamente possível. Tá? Então, eu vou fazer uma chapa de prova, uma moldeira, entre aspas, uma pequena moldeira individual mais fina, e encostando mais nos tecidos sem aliviar. A única coisa que eu preciso aliviar aqui, nesse momento, são as áreas retentivas. Crista de rebordo, aqui na região da reabsorção horizontal do osso alveolar, na região maxilar anterior, um pouco do túber da maxila em certos rebordos residuais, onde a reabsorção foi muito lenta e o túber ficou muito proeminente do lado vestibular. Então, eu tenho que fazer algumas áreas de alívio aonde a minha chapa encosta e não sai. Tem uma retenção dela ali com o modelo. Então, mas as áreas nobres eu não preciso aliviar nesse momento agora. Tá? Como é que faz isso, Paulo? Da mesma forma que vocês fizeram. Só que em vez de você, a modelo individual, só que em vez de você usar 2 lâminas de cera sobre as chapas de vidro, as placas de vidro, dessa vez você vai usar uma lâminazinha de cera fina, 7, na placa, e vai apertar uma placa sobre a outra, com aqui posicionado, dando uma espessura de 1 milímetro. Quando você tem a espessura de 1 milímetro, você posiciona sobre o modelo de trabalho, anatomiza essa base acrílica sobre o modelo de trabalho, fazendo essa placa em contato com a base de gesso, o modelo de gesso, espera a acrilização dela, depois que acrilizou, recorta as rebarbas, dessa vez você não vai aliviar a área de selamento periférico, por quê? Porque agora, gente, o que vocês estão fazendo não é mais moldeira, vocês estão fazendo agora é a base da sua futura dentadura. É onde a sua futura dentadura vai encostar sobre a fibromucosa. Então, não precisa aliviar mais 1 milímetro, 2 milímetros do selamento de borda. O seu recorte da chapa de prova vai ser exatamente no limite do selamento periférico. Então, ainda assim, é importante delinear no modelo de trabalho a área chapeável para você fazer o recorte até o limite da área chapeável. Não mais, não menos. Tá? A sua chapa de prova tem que estar em íntimo contato da área chapeável e dos limites internos da prótese total. Feito isso, feito o recorte, removeu rebarbas com brocas de polimento, remover onde está machucando, certos cantos, rebarbas, tudo ok, tudo arrumado, conferiu bridas e freios aliviados, tudo certinho, posicionado, agora sim você vai fazer a instalação dos planos de cera. Como assim, Paulo? Lâmina de cera 7, você vai dobrar uma lâmina sobre a outra até fazer um filete. Vou mostrar isso mais à frente. Tá? Nós estamos agora nesta etapa da prótese total, já passamos todas essas etapas, tá? E vamos começar essa etapa para depois a gente finalizar a nossa prótese. Tá? Então, o que são bases de prova? São estruturas anatômicas rígidas e estáveis. Olha como é que fica a chapa. Ó. É exatamente como uma moldeira individual, só que um pouco mais fina. Tá? Feita sobre um modelo de trabalho. Aqui, o único alívio que eu vou fazer é nas regiões retentivas, tá? Abaixo da crista do rebordo, da face vestibular, aqui do anterior da maxila, tá? Posso aliviar também, às vezes, aqui alguma área posterior na região de túber, tá? Essas bases, elas podem ser de alguns materiais disponíveis, por exemplo, materiais termopolimerizáveis, onde eu ponho dentro de um recipiente com água quente, e através da temperatura dessa água quente vai fazer a polimerização dessa base. Eu posso utilizar os autopolimerizáveis, que é o que a gente faz no laboratório, resina acrílica autopolimerizável, e posso utilizar também as fotopolimerizáveis, que vão a um forno de luz, onde elas fotopolimerizam, e aí sim pode fazer essa base também com resinas fotopolimerizáveis. O mais comum é a gente sempre utilizar as autopolimerizáveis, tá? Num segundo plano, quando eu posso usar um estrutura de laboratório, as termopolimerizáveis, elas são mais transparentes, são mais confortáveis para o paciente, tá? As que fazem no laboratório, mas elas, além de ter um custo mais elevado, ela requer uma manobra de tempo maior, porque você vai ter que enviar para o laboratório para ele fazer para você.
Tá? Então, eu aconselho sempre a gente fazer base de prova, faz com resina clínica autopolimerizável mesmo. Tá bom? Aqui é só um exemplo de como ela é feita termopolimerizável, né? Então, eu incluo ela dentro de uma mufla, esse dispositivo que vocês estão vendo aqui. Tá? E aí eu posso prensar. Tá? Aqui é a prensa, para fazer a prensagem. Né? Eu posso fazer ela com um método manual, mesmo misturando acrílico lá no laboratório, e um mês fazer sobre o modelo. E posso também usar o micro-ondas ou um forno de luz para usar com materiais fotopolimerizados. Tá? Como deve ser feito os planos de orientação? Tanto para o superior quanto para o inferior. Eles devem ser feitos com cera 9, lâmina 9 ou 7, pode ser feito sobre conformadores de cera, ou pode ser feito só dobrando a cera sobre ela mesma. Tá? De forma que eu dobre e consiga fazer um plano desse nível aqui, tanto para o superior quanto para o inferior. Tá? Aqui, um exemplo clássico deu com a lâmina de cera, dobrando uma sobre a outra. Aqui eu consigo sim fazer uma espessura de plano de orientação, tá? Adequada, de forma mais simples, de forma mais rápida. Sempre, quando for trabalhar com cera, lembrar de colocar a cera sobre fogo, sobre aquecimento. A cera tem que ser aquecida. É mais fácil trabalhar material aquecido do que material sem aquecimento. Dobrei uma lâmina sobre a outra, vou dobrando, 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 até obter um plano de orientação em cera. Esse plano tem que ser posicionado aqui para o arco superior e para o arco inferior de formas diferentes. Geralmente, para o arco superior, o plano de cera vai ser posicionado, você vai traçar uma linha sobre a crista do reborde no plano de cera, e eu posiciono a face lingual do meu plano de cera sobre a linha da crista do reborde. Ou seja, pensando por isso, o meu plano de orientação para o arco superior vai ficar mais vestibularizado. Por quê? Porque o plano de cera não vai na crista do reborde, ele vai um pouquinho aquém da crista do reborde, vai um pouquinho além, ele vai passar da extensão. A face lingual vai encostar aqui. E a face e o resto vai andar para frente. Então, você vai ter um volume de cera maior para frente. Tracei uma linha sobre a crista do rebordo. E agora eu vou reposicionar o meu plano de cera com a face lingual, aqui está errado, mas com a face lingual posicionada sobre a linha imaginária que eu tracei na crista do rebordo. Aqui está errado, porque ele tem que estar um pouquinho mais vestibularizado. Tá? E aqui, Paulo, que tanto que eu estendo o meu plano de cera para a região posterior. Isso aqui também é um assunto controverso. Depende da quantidade de dentes e da quantidade de espaço maxilomandibular que você tem. Quanto mais eu ando para posterior, mais eu aproximo o arco inferior do arco superior. Então, menos espaço eu tenho. Geralmente, nos pacientes edentados, esse espaço não curta mais. Então, é tendência a gente trabalhar sempre, geralmente, a reabilitação desses pacientes até primeiro molar, que é o que a gente chama de arco dental reduzido. Então, eu vou trabalhar o limite do meu plano de cera, o limite posterior do meu plano de cera, até onde eu consigo colocar dentes. Geralmente, até a região de primeiro molar, um pouquinho aquém dos limites posteriores da minha base de prova. Tudo bem? Gente, está de boa? Estamos fazendo a base de prova, estamos confeccionando o plano de orientação. Tá? Nota que o volume vestíbulo lingual desse plano tem que ter mais ou menos entre 1 e 2 milímetros de centímetros de espessura. Tá? E nunca o limite lingual vai passar para a face lingual. Ou seja, esse excesso que sobra, geralmente eu recorto até a linha que eu tracei lá na crista do reborde, onde a face lingual vai encostar sobre a linha do reborde traçado lá no plano de orientação. Tá? Nota também que essa inclinação não pode ser reta.
ela tem que ser uma inclinação de mais ou menos 75 graus em relação ao plano oclusal. É porque nós estamos olhando aqui a face vestibular só. Mas se você olhar numa visão anterior-posterior, você vai ver que o plano está assim. Tá bom? Ó, anterior-posterior, eu vejo uma inclinação de 75 graus em relação ao meu plano oclusal. Então, na hora de ajustar, eu ajusto em 75 graus em relação ao plano oclusal. Tranquilo? Qual que é a altura que eu tenho que subir esse plano de orientação? Que tanto que eu vou subir? Depende. Se você conseguiu medir a dimensão vertical de oclusão antes, você vai ter mais ou menos uma referência de tanto que você precisa. Mas, geralmente, empiricamente, a gente gosta de subir em torno de mais ou menos também entre 1 e 2 centímetros. Para depois ou ir acrescentando ou ir removendo no plano de acordo com a dimensão vertical de oclusão que você encontra. Tá? Um outro macetinho para vocês, na hora de confeccionar, é que se você olhar essa região anterior, de lado, desculpa, ó, eu tenho aqui no limite posterior da região anterior, no limite posterior da região anterior, eu tenho uma papila, a papila, o canal do nervo naso-palatino, o canal incisivo, tudo bem? O meu plano de orientação tem que estar localizado no sentido vestíbulo-lingual, numa área que se estende até 12 milímetros do forame nasopalatino ou canal do nervo incisivo. Tudo bem? Voltei. Ó, aqui, se eu cortar isso aqui no meio e olhar, eu vou ter uma distância entre o canal nasopalatino ou incisivo e a face vestibular do meu plano de cera em torno de mais ou menos 12 milímetros. Respeitando sempre a inclinação de 75 graus em relação ao plano oclusal. Tá? Aí alguém me pergunta, Paulo, o que é isso aqui? É a placa de Green. É a placa de Green. Como é que utiliza a placa de Green? Nós pedimos na lista de materiais de vocês a placa de Green e pedimos também a pinça para carbono, certo? Vocês já compraram lá na oclusão. Quem não comprou, compra agora. Essa placa ela vai ser aquecida. Então não dá para você ficar manuseando ela com a mão. Você queima a sua mão. Tá? Então a ideia é você prender essa placa com a pinça para carbono e depois fazer o ajuste da curvatura do seu plano de cera. Então, por quê? Porque você sabe que os dentes eles estão se conformam de forma côncava para o superior e convexa para o inferior. O encaixe da curva de Spee, essa relação que a gente já estudou na oclusão, tem que ser assim. O dente superior encaixa no inferior. Então, o meu plano oclusal ele nunca vai ser plano. Ele vai ser sempre convexo para o inferior e côncavo para o superior, para dar uma distribuição de forças melhor e uma conformação anatômica melhor para os dentes. Tudo bem? Ó, então, para isso eu vou utilizar sobre os planos de cera, eu vou utilizar a placa de Green. Pode perguntar. Se eu quero... Esse trem vai estar aquecido? Ah, tá, não. Esquece o que eu ia perguntar. Olha assim, ó. Eu estou com a placa fria. Eu posiciono a pinça para carbono segurando a placa. Para segurar a placa, certo? Vou no fogo, esquento a placa. Esquento ela bem. Então, se você olhar a sua placa de Green, você vai ver que ela é, para essa face superior, ela é côncava. E se você olhar ela na face inferior, você vai ver que ela é convexa. Então, a própria placa de Green, dependendo do jeito que você posiciona ela, ela vai te dar uma concavidade para o superior e uma convexidade para o inferior. Então, aqui no superior, eu trabalho a face superior sobre a borda oclusal do meu plano de cera. Quando eu coloco ele aqui sobre a cera, automaticamente ele derrete a cera e já faz o seu plano de cera ficar assim. Então, esta placa já te dá uma conformação de como o seu plano de orientação tem que ser. Deu para entender isso?
Se você olhar aqui, ó, esquentei a chapa, coloquei sobre a cera. Olha como é que ficou a minha curvatura aqui do meu plano de orientação. Ó, desculpa. Opa, aqui. Tudo bem, gente? Deu para ver? Deu para ver por que a gente usa a placa de green, como ela é utilizada? Para o arco superior, eu vou usar a porção superior. E para o arco inferior, eu vou usar a porção inferior. Então, posiciona. Como é que eu posiciono? Da mesma forma que eu fiz o superior. Coloco a minha chapa de prova, recorto a minha chapa de prova. Que tanto que ela estende aqui para o inferior. Eu vou estender até a região completa da papila piriforme, dando a volta lá por baixo, como você fez na modelo individual. Tá? Só que aqui, nesse momento, eu vou fazer uma linha passando pela crista do rebordo alveolar, tá? O rebordo residual, de fora a fora. E na hora de posicionar o meu plano de cera, aqui sim, eu posiciono a face vestibular do plano de cera inferior sobre a crista do meu rebordo. Lá no superior, o que eu fiz? Eu posicionei a face lingual sobre a crista. O que eu fiz agora? Eu fiz o arco superior ficar assim e fiz o arco inferior se encaixar nele certinho. Então, um vai se encaixar sobrepondo o outro. Tudo bem, gente? Tá claro, gente, ou não? Tá de boa? Professor, peraí, essa imagem não ficou clara para mim. Tudo bem, vamos lá. Por que ele tá para lingual, Então, essa... se eu encaixar ele do mesmo jeito que eu encaixei o superior, Thaís, o que vai acontecer? Ah, ele é o inferior. Ele é o inferior. Ó, plano de cera inferior. Aí... Olha, o plano de cera inferior. Tá vendo? Olha lá, ó, inferior. Ah, então o superior vai com a parte lingual. Superior. Ó. Isto. No superior, eu traço a crista do rebordo residual e posiciono o meu plano de cera, a face lingual, o mais próximo possível da crista do rebordo. Tá, perdão. Certo. Aqui, ó, a face lingual do plano de cera, o mais próximo possível da crista do rebordo. Aqui ela não está na posição extremamente certa. Eu teria que fazer essa bordinha lingual tinha que estar o mais próximo possível. Mais vestibularizada. Feita, né? Isso, mais vestibularizada. Certo? Ok? Sim. Agora, para o inferior, como é que vai ser? Mesma coisa, faço a base de acrílico, posiciono o acrílico sobre o modelo, recorto na posição de língua, recorto a língua, adapto certinho toda a extensão de área chapeável, tá? Faço um recorte dos excessos, deixando sob os limites da área chapeável, e aí vou confeccionar o plano de cera, da mesma forma, dobrando a cera e posicionando agora a cera, olha, a face vestibular agora, o seu plano de cera está passando sobre a crista do rebordo. Entendi. Tudo bem? Dessa forma, o que vai acontecer com os seus dois planos? Quando você articular um com o outro, eles vão o de cima sobrepõe o de baixo, justamente. Tá? O arco de baixo fica um pouquinho mais interno do que o arco de cima, que é o que acontece com os dentes naturais. Tá bom? Então, tá bom. Aí aqui tem um outro macete. Qual que é a altura desse plano? Aqui eu vou inverter a chapa de prova, vou virar ao contrário e vou localizar a região de papila piriforme. Vocês estão vendo aqui? Então, eu localizei a papila piriforme, eu pego um lápis, eu marco toda a extensão da papila piriforme. Quando eu marquei a extensão dela toda, eu vou dividir essa papila em 3 terços. O terço anterior, o terço médio e o terço posterior. Quando eu falo em terço posterior da papila, eu já estou falando de lá na região de ramo ascendente da mandíbula, quase. Então, eu não quero que a minha prótese encoste lá no ramo ascendente. Eu não tenho espaço ali para caber dente. Então, eu vou trabalhar o limite posterior do meu plano de cera, geralmente nos 2 terços anteriores da papila piriforme. O que isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que a minha papila está aqui, ó, e a extensão do meu plano para posterior vai até mais ou menos 2 terços do limite da papila. A papila tudo está aqui, ó, e eu vou estender esse plano 2 terços do limite da papila. Isso serve também quando você relacionar ela em relação
ao plano oclusal. Então, o meu plano oclusal está aqui, ó. Eu vou recortar a altura do plano oclusal também nos 2/3 do limite da papila piriforme. Então, tanto no sentido antero-posterior, quanto no sentido posterior. Deu para entender isso, gente? Tanto na altura, quanto na extensão dela para distal. Tá? Definir o terço, ó. Olha aqui, ó. O plano oclusal do meu plano de cera, ele vai até 2/3. A altura desse plano vai até 2/3 do limite da papila piriforme, 2/3 anterior do limite da papila piriforme. Tudo bem? Tá? Aí é definindo essa altura que vai me direcionar para a extensão, para a distal dela? A altura vai te direcionar a altura do plano, em direção posterior ou anterior. Qual que é essa altura? Pois é, mas na hora que eu encaixar o superior com o inferior, ele, dependendo da altura, ele não vai fechar, né? Perfeito. É exatamente isso, Thaís. Se você estende demais, você cria um excesso de cera muito posterior. Quando você fechar a boca, ele vai encostar a posterior, mas não fecha a anterior. Entendeu? Então, se você seguir, geralmente, nesses padrões de não estender o limite posterior muito aquém do 2/3 anterior da papila, se você estender a altura do plano oclusal, geralmente nesse 2/3 da papila, você cria espaço para caber os dois planos dentro da boca e você conseguir articular o ar. Tá bom? Entendi. Bacana? Olha lá, aqui está bem claro a imagem. Ó. O plano oclusal, ele está posicionado mais ou menos no 2/3 posterior da papila piriforme. E a extensão desse plano também está mais ou menos 2/3 da papila piriforme. Tudo bem? Tanto em altura quanto em mesodistal. Tá? Nota que eu não estendi esse plano até aqui atrás. Ó. Não é? Ele ficou um pouco à frente. Tá bom? Isso também quer dizer que quando você vai ajustar o plano, também tem a ver com você pensar em quantos dentes você vai colocar para trás. Se você vai se estender até segundo molar, que eu não aconselho para uma prótese total, eu acho que prótese total até primeiro molar vai muito bem, obrigado. Tá? Porque quanto mais você anda para trás, quanto mais contato dental você põe na prótese, quanto mais contato dental, mais risco de interferência oclusal você pode ter. Então é interessante também, nesse ponto de vista, pensar sempre em reabilitar com o primeiro molar e parar por aí. Tá bom? Aí eu vou usar a placa de Green agora na face inferior. Da mesma forma que você usou o superior, só que o superior você posicionou aqui em cima, você vai posicionar agora essa placa com a face inferior sobre o plano de cera inferior. Aqui a face inferior derrete a cera, essa chapa derrete a cera inferior e faz o seu plano inferior ficar assim.